Hello, hello! Eu sou a Tisby, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre o verbo forte have got. O verbo forte have got é um verbo que significa ter no sentido de possuir. Então, se eu quero falar que eu tenho um carro, por exemplo, I've got a car. Se eu tenho uma bicicleta, I've got a bike. Eu também posso usar para falar dos meus familiares. Então, I've got two sisters, I've got two brothers. E também posso usar para falar de alguma doença ou algum sintoma que eu tenha. Então, I've got a headache, I've got a backache. Então, geralmente são esses os usos, né, do verbo have got. Existem outras formas de falar sobre isso também, mas hoje a gente vai falar exclusivamente sobre esse verbo que algumas pessoas conhecem e outras pessoas não conhecem, nunca estudaram. Lembrando que o verbo have, né, é um verbo e o verbo have got é outro verbo. Quando eu falo do verbo have, que também significa, né, o significado básico dele é possuir, então eu falo have e para rechear eu falo has. Quando eu falo do verbo have got, é a mesma coisa. Então é have got, mas para rechear a gente vai usar has got, tá bom? O que significa ser um verbo forte ou um verbo fraco? Como a gente viu aqui no primeiro vídeo da playlist Verbo Forte e Verbo Fraco, a gente já sabe que um verbo forte é um verbo que se transforma em afirmativo, negativo e pergunta sozinho. Ou seja, não precisa de nenhum auxiliar. É somente ele, é somente o verbo forte. Por que ele é forte? Justamente porque ele não precisa de ninguém, não precisa de nenhum auxiliar. Como que isso funciona na prática? Eu quero falar que você tem uma casa bonita. Então eu vou falar uma frase assim: You have got a beautiful house. You have got a beautiful house. Abreviando, esse have vai virar apóstrofe VE. Então eu vou falar You've got a beautiful house. Eu quero transformar essa mesma frase em uma pergunta. Não preciso de auxiliar, eu simplesmente inverto a posição do verbo e do sujeito. Então a minha pergunta vai ser assim: Have you got a beautiful house? Have you got a beautiful house? E tá feita a minha pergunta. E para fazer a negativa, eu vou acrescentar a palavra not, para dar esse sentido de frase negativa. Então eu vou falar You have not got a beautiful house. You have not got a beautiful house. Mas, né, eu vou usar a forma abreviada, que é a forma mais comum, a forma mais prática de falar. Então esse have not vai ficar haven't, haven't. E na frase eu vou falar You haven't got a beautiful house. You haven't got a beautiful house. E tá feito. Então, essa é a característica de um verbo forte, se transformar em afirmativo, negativo e question sozinho. Vamos ver um exemplo usando a terceira pessoa, he, she, it, e nesse caso eu vou substituir o pronome he e vou usar John. Então eu quero falar que o John tem um carro novo. Eu vou falar John has got a new car. John has got a new car. Posso abreviar e eu vou abreviar o verbo has, que fica apóstrofe S. Esse apóstrofe S não tem nada a ver com to be, ele é a abreviação do verbo has. Então, John's got a new car. John's got a new car. Vou transformar essa frase em pergunta. Mesma coisa, eu inverto o sujeito e o verbo e vou fazer a pergunta. Então vai ficar Has John got a new car? Has John got a new car? Tá feita a minha pergunta. Vou fazer a negativa. Simplesmente vou colocar not na minha frase. Então, John has not got a new car. John has not got a new car. Ou vou abreviar também. John hasn't got a new car. John hasn't got a new car. Do mesmo jeito que a gente viu lá no primeiro vídeo, quando a gente falou do verbo to be, vai servir aqui também. Quando eu faço uma pergunta e essa pergunta tem uma question word, o que é uma question word?
São aquelas palavrinhas, por quê, onde, quando, qual, quem, né? Então eu vou fazer uma pergunta e a minha pergunta tem uma dessas question words. O que acontece? A question word vai ser a primeira palavra da minha pergunta e eu tenho que inverter do mesmo jeito, né? Não é porque tem question word que a gente não precisa inverter, nada disso. Então eu falo, você tem 7 cachorros, né? Então, you've got 7 dogs. You've got 7 dogs. Aí vou perguntar para você por que você tem 7 cachorros? Por que 7? Então, eu vou precisar da question word why. Então, why have you got 7 dogs? Why have you got 7 dogs? Então, eu coloquei a question word, inverti o meu verbo, why have you got 7 dogs? E tá feita a minha pergunta. Não pode esquecer que na pergunta tem que inverter, e se a pergunta tiver question word, vai inverter também. Isso não muda, essa é a regra principal, tá bom? E se esse conteúdo foi útil para você e você quer dar uma organizada no seu conhecimento das estruturas básicas da língua inglesa, pode ser que você goste de conhecer o e-book Verbo Forte e Verbo Fraco, onde eu trago todo o conteúdo que eu vou trazer para esses vídeos, só que lá está de forma muito mais detalhada e muito melhor exemplificada, além do conteúdo que pode te ajudar a se expressar em inglês de maneira mais natural, tá bom? Então, o link para o e-book vai estar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu quero muito agradecer por você estar aqui, um beijo para você e te vejo no próximo vídeo. Bye!